A paz do Senhor Jesus para todos, irmãos. Esses dias, irmãos, eu não deixei nenhuma mensagem, mas o Senhor Jesus sabe todas as coisas, sabe o motivo. Eu tive num trabalho mais árduo, eu tive que me esforçar mais um pouco e, infelizmente, eu não pude fazer as mensagens. Mas a gente estava orando e na rua onde a gente trabalha, Deus estava levando a gente a alguns lugares de pessoas já um pouco até desesperadas, pessoas que estavam pensando até em suicidar. E ali o Senhor nos levou ali naquelas casas para a gente poder levar uma palavra, orar para as pessoas, porque nós ora para nós e ora para as pessoas também, e levar uma palavra de fé. Então, de todo jeito, a gente estava ali trabalhando para o Senhor. Eu vou deixar um versículo para nós aqui no livro de Malaquias, capítulo 2, verso 1, que diz assim: E agora, os sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. E se não ouvirdes, e se não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vos não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, e esterco das vossas festas, com eles sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lá dei para que me temesse, e me temeu. E assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. E andou comigo em paz e em retidão, e apartou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviaste do caminho, e muitos fizeram tropeçar na lei. Corrompeste o concerto de Levi, e diz o Senhor dos Exércitos, por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Amados, observa-se que a palavra do Senhor ela está falando aqui para nós, trazendo para os dias de hoje. Hoje existe a mesma coisa que acontecia na lei. E acontece as mesmas coisas. Nessa parte aqui, que o Senhor está dizendo, eu vou explanar para os irmãos o primeiro versículo, que diz assim: E agora, o sacerdote, este mandamento vos toca a vós. Quer dizer, o Senhor ele deu um mandamento aqui para o sacerdote Levi. Então os irmãos vão perceber os mandamentos do Senhor aqui. O que acontece com a pessoa que não guarda os mandamentos de Jesus, que eram as mesmas coisas que eram o mandamento de Deus na lei. E hoje é pior. Por que é pior? Porque hoje nós estamos na graça, e na graça nós temos mais facilidade de servir a Deus do que na lei. Na graça nós temos a liberdade
de clamar a Deus em nome do Senhor Jesus e Ele nos ouvir. E na lei, nós não podíamos nem clamar a Deus. Nós tínhamos que ir ao profeta, contar o nosso pecado. O profeta ali, em Deus, ia fazer uma análise do nosso pecado. E ali ele ia saber que tipo de animal ia ser morto para que o Senhor perdoasse o nosso pecado. Ia fazer um holocausto. Agora imagine bem, hoje nós temos acesso a Deus e a Jesus e o povo não quer. Eu queria falar de uma coisa impressionante. Eu ando na rua, eu ando pregando o evangelho, pessoas quando eu tenho oportunidade. E muitas das vezes quando nós falamos do Senhor Jesus com alguém, da vida eterna, da salvação, as pessoas rosnam igual cachorro. Tem uns que rosnam, morde os dentes, morde os lábios e faz cara feia. Então, eu percebo que as pessoas têm ódio da Bíblia Sagrada, têm ódio de falar de Jesus, não são todas, algumas pessoas, e isso é de assustar, Mas vamos aqui, vamos descer. Aqui diz assim, ó, se eu não ouvirdes, ao 2, se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vos não podeis isso, não põe isso no coração. O que acontece nos dias de hoje? Nessa facilidade que nós temos de servir a Deus, e as pessoas não valorizam a palavra de Deus e nem põem a palavra de Deus no coração, elas são amaldiçoadas. Olha o que a palavra está dizendo. Se não ouvirdes e se não propuserdes o vosso coração dar honra ao meu nome, as pessoas não honram, dá honra, tem que dar honra ao nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus, o nome de nosso Deus em Cristo Jesus, tem que dar honra. Dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está dizendo, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei maldição contra vós. Gente, olha para vocês verem em que forma está vivendo o povo na terra. Gente, é só escarnecimento. Só escarnecimento. Ó, a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vos não pondes em vosso coração. Então a palavra está falando aqui claramente, principalmente para nós que temos a facilidade da eternidade através de Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você não põe no coração de dar honra a Deus e nem guardar os seus mandamentos, as maldições do Senhor caem sobre nós. E ele fala, eu já vos tenho amaldiçoado, né? Porque a pessoa, ela não dá ouvido à voz de Deus e nem guarda os mandamentos do Senhor. Então, muitas das vezes, nós estamos vendo esses acontecimentos dos dias de hoje, que acontecem na terra, é porque a maldição do Senhor já está sobre este povo, que não guarda os seus mandamentos, não dá ouvido à voz de Deus, e vive de iniquidade em iniquidade. Então é por isso que o Senhor estipulou aqui em Malaquias, já no fim do Velho Testamento, sobre o profeta Levi. Mais embaixo os irmãos vão ver o que Levi fez diante de Deus. Vamos para o 3. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco sobre os vossos rostos, e esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então, aqui ele está falando que semelharia esterco das vossas festas sobre o povo, e com ele será tirado. Então vê que é maldição total que cai sobre o povo, que não dá ouvido à voz de Deus e nega o nome do Senhor e vive de iniquidade em iniquidade. O Senhor lança sobre ele maldição. Isso acontece nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje a facilidade é muito mais do que na época da lei.
Não venha dizer que você não vai passar por luta, perseguições, por provações, porque isso o Senhor não tirou. Isso aí vai acontecer desde o começo do mundo e no Velho e no Novo Testamento também. Mas nós não tínhamos acesso a Deus e hoje nós temos. Jesus é o intermediário entre nós e Deus. É a propiciação entre nós e Deus. Por isso é que eu estou falando que essa maldição hoje, ela vai cair dobrada sobre aquele que não valoriza e não dá ouvido à voz de Deus. Então, nós temos que valorizar e dar ouvido à voz de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos para o 5. Meu concerto com ele foi de vida. Olha, que aí está falando do profeta Levi. O concerto que ele fez com Levi. Ó, meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. Então Levi temeu a Deus e deu um concerto, e fez um concerto com Levi. Com ele foi de vida e de paz. E eu lhe dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. Então, Levi ele se assombrou-se por causa do nome do Senhor. E Deus fez um concerto com Levi. Agora observa-se como Levi recebeu o concerto de Deus. Olha a forma a qual nós devemos receber a morte de Jesus e agradar-se a Jesus por ele ser o intermediário entre nós e Deus, para que nós sejamos salvos. Observa para vocês verem. Deus fez um concerto com Levi, e Levi temeu a Deus e assombrou por causa do nome dele. Nós devemos temer a Deus e se assombrar por causa do nome do Senhor. Mas o povo não teme a Deus. Vive de impiedade em impiedade. Por isso a condenação vai ser maior. Infelizmente vai ser maior. Porque o povo, infelizmente... Mas o Senhor disse, a palavra dele fala em muitos versículos e capítulos e livros, de que o povo ia corromper, que a iniquidade ia aumentar, que o povo ia distanciar do Senhor. Então é por isso, o mundo está perdido. Vamos para o 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou muitos da iniquidade. Levi andou com Deus, não achou iniquidade nos lábios de Levi, e Levi ganhou muitas almas para o Senhor, tirou muitas pessoas da iniquidade. Levi foi um profeta que ganhou almas para Deus, tirou pessoas da iniquidade. Então, o que é que nós devemos se espelhar? No profeta Levi. Andar com Deus em santidade, que Deus olha para nós e não acha iniquidade em nossos lábios. Olha bem, olha o que ele fez, o que aconteceu com Levi, ó. E a lei da verdade esteve na sua boca. A lei da verdade tem que estar na nossa boca, como esteve na boca de Levi. E iniquidade não se achou nos seus lábios. Então, o Senhor tem que olhar para nós e não achar iniquidade nos nossos lábios. E andou comigo em paz e em retidão. Então a Bíblia está falando que o homem de Deus, os pastores, os profetas, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, tem que andar em retidão com o Senhor. E apartou a muitos da iniquidade. Será que os pastores, os presbíteros da igreja, os obreiros, estão fazendo isso aqui? Olha bem, ó, a lei da verdade esteve na sua boca. Será que a lei da verdade está na boca dos pastores de hoje? Ó, iniquidade não se achou nos seus lábios. Será que não acha iniquidade nos lábios desses homens aí? Desses pastores? Será? Hein?
não se achou nos seus lábios e andou comigo em paz e em retidão. Será que esses pastores, presbíteros, diáconos e obreiros estão andando em paz, em retidão com Deus? Faz uma análise. Imagina aí perto da sua casa, aquele que você conhece. Vê se você está andando. Ó. E apartou a muitos da iniquidade. Será que os pastores, presbíteros, diáconos e obreiros estão tirando o povo da iniquidade? Será que eles estão tirando? Observa aí, vê se estão tirando. É o que a palavra está falando, que nós devemos... Isso aqui não está falando só para pastor, presbítero, diácono e obreiro, não. Está falando para todo aquele que conhece a palavra de Deus. Todo aquele que se entrega e dá valor à palavra. Deve comportar-se como Levi se comportou-se diante do Senhor. Agora vê aqui o 7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor considera o profeta como anjo do Senhor dos Exércitos. E da mesma forma a Bíblia fala que o pastor é o anjo, é chamado como anjo da igreja. Será que os pastores de hoje, os presbíteros, diáconos, será que estão comportando como anjo da igreja? Será? Aqui o Senhor está falando, ó. Porque, o 7, ó. Porque os lábios dos sacerdotes guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque eles é o anjo do Senhor dos Exércitos. Eles eram o anjo, chamado anjo, o Senhor chamou aqui o profeta, o anjo do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia fala que Levi andou com ele em retidão e não se achou iniquidade na boca de Levi. Levi foi um homem respeitado por Deus. Deus viu que Levi era um homem abençoado e guardou os seus mandamentos. Olha como Deus olha para um homem, como ele olhou para Levi. Nós também devemos comportar como Levi, para Deus olhar para nós dessa forma aí. Olha aqui o 8. Ó. Mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizeram tropeçar na lei. Então, muitos se desviaram do caminho, muitos fizeram tropeçar na lei. Agora, observa-se nos dias de hoje. Vocês acham que as igrejas, os pastores de hoje estão fazendo alguém tropeçar? Está fazendo alguém tropeçar na lei, afastar do caminho do Senhor? Observa-se. Será que eles estão levando verdadeiramente as pessoas para a eternidade, para o caminho certo, para a fidelidade, agradando ao Senhor como Levi agradou a Deus? Olha aqui como Levi, olha como Deus olha para o homem de Deus. Olha como Deus queria que Levi fosse, e Levi foi exatamente como Deus imaginou que Levi seria. Portanto, Deus fez um concerto com Levi, e Levi honrou a Deus em seus mandamentos, em suas palavras, e ganhou almas para o Senhor. Levi, a Bíblia diz que tirou muito das iniquidades. Então nós devemos tirar muitas pessoas das iniquidades como Levi tirou. Vamos lá para o capítulo 8. O 8 eu já li. Mas vós vos desviastes do meu caminho e muito fizeste tropeçar na lei. Ó, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Eles corromperam o concerto de Levi. Corromperam o concerto de Levi. Então, ó, corromperam o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos diante de todo o povo. O Senhor fez eles desprezíveis diante de todo o povo, indignos diante de todo o povo. Então assim o Senhor faz, desprezível e indignos diante de todo o povo. E realmente é o que está acontecendo nos dias de hoje. Ó, visto que não guardaste os meus caminhos,
mas fizeste exceção de pessoas na lei. A mesma coisa hoje. Não é todas as igrejas, mas muitas igrejas, se um mendigo entrar dentro dela, eles põem para fora. O segurança não deixa entrar no templo. Então, que esse templo, o Senhor não habita nele. Porque o Senhor, ele é Deus de todos. Não significa porque aquela pessoa é um mendigo, está debaixo de uma ponte, que ela é diferente de você. Não, para Deus somos todos iguais. Porém, a diferença está na obediência da palavra e na entrega a Cristo. Essa é a diferença, do que obedece do que não obedece. Então, seja mendigo, seja rico, seja classe média, seja o que for. A diferença está na obediência. Nós temos que obedecer ao Senhor. E se nós obedecermos ao Senhor, nós temos confiança para com Deus. Por isso a palavra diz: tudo que pedirdes orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. Então, como que você vai crer que Deus vai te responder às suas petições? É dentro da sua consciência. É da maneira a qual você se comporta com Deus. A tua palavra diz: a tua consciência te acusa, maior é Deus. Se ela não te acusa, maior é Deus. Se você tem uma consciência plena com Deus de que você está andando com o Senhor, você pode orar e crer que vai receber, porque você vai receber. E ele diz: tudo que pedirdes orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. E nós não precisamos pedir tudo. Nós pedimos a Deus aquilo que nós necessitamos nos dias em que vivemos. Então, o segredo está em observar as Escrituras, observar de que forma o profeta andou com Deus, a maneira que ele fez, dos que os discípulos fizeram, para que você semelhe a eles, também faça, e Deus em Cristo Jesus venha nos abençoar, porque ele só pode nos abençoar pelo intermédio de Jesus. Jesus é a propiciação entre você e Deus, entre eu e Deus. Então ele é o intermediário entre nós e Deus. Mas o segredo de receber as bênçãos do Senhor está dentro da obediência. Mas isso não significa em que durante a sua ou minha caminhada nós não viemos pecar. Sim, porque Jesus disse assim: filhinhos, vigiei para que não pequeis, mas se pecar, tem Jesus como advogado. Mas nós não devemos pegar esse versículo só porque ele existe e sair por aí cometendo delitos e achando que o Senhor vai nos perdoar. Porque quando você não premedita o pecado, você é perdoado. Porque muitas das vezes você é tentado, você é perseguido, e ali naquele momento você peca, você se arrepende, vai para o joelho, pede perdão, Deus te perdoa imediatamente. Mas se você friamente maquinar o pecado, projetar o pecado e você cometê-lo, é quase impossível de você ser perdoado. Isso pula para a iniquidade. Iniquidade não tem perdão com Deus. Então nós não podemos deixar o nosso pecado virar iniquidade. Nós devemos sempre observar de que forma estamos andando com Deus, suportando os fracos, que a Bíblia diz que nós somos capacitados pelo Espírito Santo para suportar os fracos. Fraco é aquela pessoa que conhece toda a verdade, mas já deixou o seu pecado virar iniquidade. Por quê? Ele comete o mesmo pecado todos os dias. Então, essa pessoa, ela é caracterizada como filho da perdição, aquele que jamais não tem mais salvação. Ele significa e simboliza o anticristo. Então você tem que ler a Bíblia, pedir o Espírito Santo que venha te dar o entendimento, o discernimento das coisas e da palavra, e entender de que forma o Espírito Santo trabalha na vida de um ser humano, para que você possa caminhar com Deus como Levi caminhou com Deus. Então nós nos esforçamos para semelhar os profetas,
profetas e andar como os profetas andaram com Deus. Agora, não significa que você não vai passar lutas, perseguições, dificuldades, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: pode o servo ser maior do que o seu senhor? Ele fez essa pergunta e nós respondemos: é claro que não. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Então, existe alguém na terra maior do que o próprio Filho de Deus que disse essas palavras? Qual é o homem que pode retirar as profecias, os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus? Então, filhinhos, observe as Escrituras, observe a Bíblia e vê se a sua vida está andando de acordo com a palavra, de acordo com os profetas fizeram, de acordo com os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, na graça, para que nós não venhamos, e nem eu e nem você, venhamos perder a morada eterna, que é a Nova Jerusalém. Leia a Bíblia, entregue a vida a Jesus. Vai numa igreja perto da sua casa, pede um pastor para te batizar. Batize, passa pelas águas. Faz um concerto com o Senhor e o Espírito Santo de Deus te guiará. Na palavra de Deus existe um versículo: aproximado o fim dos tempos, por causa da iniquidade do povo e o corrompimento da igreja, o Senhor diz assim: sai dela, povo meu, para que não contamina com as suas prostituições, com as suas maldades. E a palavra diz o seguinte: aonde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Se Ele se faz presente, você pode ir na padaria, pegar um pão, pegar um suco. Na hora que ministrar uma ceia na televisão, você toma a sua ceia. Ou você pega a Bíblia. Hoje tem muita facilidade, vai no Google, procura saber aonde que está escrito, aonde que fala da Santa Ceia, leia, canta um hino e ministra sua ceia e toma. Se caso você não poder ir na igreja, porque muitas das vezes tem alguns casos que você não vai poder ir na igreja, não vai poder ir no templo. O apóstolo Paulo teve um momento que ele teve que fugir do templo. Ele atravessou deserto, porque dentro do templo eles tentaram matar o apóstolo Paulo, perseguiram ele. Ele teve que se esconder dentro do templo. Então, amados, isso hoje acontece nos dias de hoje. Então você lê a Bíblia, segue a palavra de Deus e o Espírito Santo te conduzirá da forma a qual você deve andar na presença de Deus. A paz do Senhor para os irmãos, que Deus venha nos abençoar. Eu peço perdão aos irmãos que hoje eu estou segurando o celular na mão, que eu estou aqui deitado, que eu estava um pouco cansado, mas falei, eu vou deixar alguns versículos aqui para a nossa meditação. Deus abençoe a todos e ficam todos na paz do Senhor Jesus.